E os pronomes demonstrativos? O próprio nome diz, né? Assim como pronome pessoal é pronome possessivo. Demonstrativo vem de demonstrar, né? De mostrar. Então, os pronomes demonstrativos, eles vão situar a pessoa ou o objeto em relação às pessoas que estão fazendo parte do discurso no espaço e tempo. Que a Isabela não entende nada. Basicamente, o pronome demonstrativo vai indicar a localização desses seres no tempo e no espaço, certo? Durante o discurso. Eu tenho esses pronomes demonstrativos que estão na tabela, certo? Eles se dividem também em singular e plural, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E são esses: este, estes, esta, estas, isto, primeira pessoa. Esse, esses, essa, essas e isso, na segunda pessoa. E aquele e aqueles, aquela, aquelas e aquilo para a terceira pessoa. A gente tem que prestar bastante atenção se tratando da pessoa do pronome, certo? Porque é ela que vai me diferenciar quando que eu uso cada um. Vamos primeiro observar a primeira pessoa. Eu vou usar os pronomes este, estes, esta e estas quando o objeto está próximo da pessoa que está falando. Vamos imaginar que é essa menininha aqui que está conversando com esse mocinho aqui, beleza? E ela vai falar a seguinte frase: eu ganhei esta boneca da minha mãe. Por que foi utilizado o pronome esta? Porque qual é o objeto que ela está segurando? A boneca. Então, pelo objeto estar próximo da pessoa que está falando, que é no caso essa menina aqui, eu uso o pronome esta. Eu ganhei esta boneca da minha mãe. Se fosse o menino falando, tá aqui o menino. Ele vai falar com ela. Este robô já foi do meu irmão. O objeto está próximo da pessoa que está falando, que é o menino. Então, ele não vai usar esse nem aquele. Ele vai usar o pronome este, porque o objeto está bem próximo dele, certo? E ele é a pessoa que está discursando. Na segunda pessoa, o objeto está próximo da pessoa com quem se está falando. Então, não sou eu que estou segurando o objeto. É a pessoa que está conversando comigo que está segurando o objeto. Vou dar um exemplo. Utilizando agora essa outra figura. Vamos imaginar que é esse mocinho aqui que está falando. Ele vai falar com ela. Esse chocalho é bem colorido. De quem está próximo o chocalho? Da menina, que é com quem ele está falando, ou do menino, que é quem está falando? Quem está segurando o chocalho é a menina. Então, por isso que ele utilizou o pronome esse, porque o objeto está próximo da pessoa com quem se está falando, e ele está falando com a menina. Agora, se fosse a menina falando com o menino, esse foguete é igual ao que tenho. Ela está falando com ele a respeito do foguete. Mas o foguete está próximo dela ou dele? Está próximo dele. E é com ele que ela está falando. Então, é por isso que ela usa o pronome esse. E não este ou aquele. Porque o foguete, ó, está próximo da pessoa com quem ela está falando. Na terceira pessoa, a gente tem as opções de aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, né? Também, que é o invariável. E o objeto, ou ser, ele vai estar distante tanto da pessoa que está falando, quanto da pessoa com quem se está falando. Então, não está perto de ninguém. Então, se fossem essas duas crianças aqui conversando entre si. Ok? Uma delas fala assim: aquele patinho de borracha é amarelo. Esse patinho aqui não está nem perto dela, nem perto dela. Está distante das duas. Então, por isso que foi usado o pronome aquele, porque está distante das duas pessoas do discurso. Ou se elas falassem a respeito da cortina. Aquela cortina deve ser fechada ao anoitecer.
não está próximo de uma nem próximo da outra. Então, a terceira pessoa, o objeto está distante tanto da pessoa com quem está tanto da pessoa que está falando, quanto da pessoa com quem se está falando, certo? Lembrando que o pronome demonstrativo tem a função de indicar para a gente a localização das coisas no tempo e no espaço. Então, se eu sei que foi usado na frase o pronome este, certamente esse objeto está próximo da pessoa que está falando. Se foi utilizado o pronome esse, não este, esse, o objeto está próximo da pessoa com quem se está falando. E se foi usado aquele, o objeto ser vai estar perto, ou melhor, se for usado o pronome aquele, o objeto, o ser, vai estar distante tanto da pessoa com quem se está falando, quanto da pessoa que está falando, ok? Então, essa é a explicação basiquinha desses 3 tipos de pronomes. Vocês vão receber uma aula uma atividade via WhatsApp. Espero que vocês façam e eu aguardo vocês me enviarem de volta. Até a próxima!